tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem, para concurso público. Em primeiro lugar, mais uma vez eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de preparar esse vídeo para você aí, tá? Ajudar no concurso público do Ministério Público do Estado do Pará, cuja banca é a Consuplan. E o segundo, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal, ó, ative aí o sininho, inscreva-se que tem muita coisa boa e muito conteúdo aqui rico para lhe ajudar na sua prova discursiva e também em português. Eu apresento para você uma análise aqui, tá? Não tão detalhada, mas uma análise para você entender a dissertação argumentativa. Então você vai ter aqui nesse vídeo um texto pronto, tá? E uma análise de uma dissertação argumentativa para um dos temas que pode ser o tema aí da sua dissertação na sua prova discursiva do MP Pará. Também aproveito para pedir perdão aí, porque o áudio ficou um pouquinho estourado, tá? Mas eu peço que você baixe o volume que vai dar perfeitamente para você prestar atenção nessa aula, entender todo o conteúdo que está nele. Claro, gostaria de agradecer você que está adquirindo o e-book que eu preparei especialmente para esse concurso e você que está se inscrevendo neste canal, tá? Então, como eu disse, assim como eu fiz parceria em outro concurso em que nós conseguimos uma grande massa de aprovados, é a mesma parceria que eu estou fazendo agora nesse concurso, cuja banca é a Consuplan, e com certeza o seu nome vai estar lá entre os que vão ser aprovados. Que eu preparei aqui um e-book, tá bom? Para ajudar você aí nesse concurso específico do Ministério Público. Então você vai, com apenas um investimento de R$20, tá? Você vai receber esse e-book aqui que eu preparei, tá? Com informações sobre a prova, temas que já foram aplicados, folha de redação padrão, área de atuação do Ministério Público, temas que podem cair, tá? Eu elenquei aqui 10 possíveis temas. Com certeza um deles vai fazer parte da sua prova discursiva aí do concurso do Ministério Público do Pará, estrutura, texto pronto, tudo isso aqui em um bônus lá de modelo de recurso vitorioso na prova discursiva. Isso aqui você, com apenas um investimento de R$20, eu quero agradecer aí você que já adquiriu esse e-book, tá? Eu tenho certeza que você está gostando. Então, é um material específico para cá, tá, gente? Então, lembrando que eu preparei este e-book com base no edital da banca Consuplan, com base no estilo da prova discursiva dela, isso para ajudar você aí com base no tema da prova discursiva. Então, você que está precisando de correção aqui, eu estou com vagas limitadas, não esqueça, anote esse número aí, manda um oi aí, tá? Entre em contato porque a correção detalhada aqui, em que eu faço por um investimento apenas de R$15, tá? E você vai receber uma correção, um material em PDF, tá? Discriminando todos os critérios aí de avaliação da banca, vídeos curtos explicativos, porque tem alguns termos técnicos aí que eu entendo essa necessidade de traduzir para você entender melhor, tá? Sugestão de estrutura, caso eu veja que haja necessidade, tira dúvidas sem custo adicional, tá? Então, como eu falei, trabalho tanto com correção detalhada e tenho aqui esse e-book para ajudar você aí para sair na frente, tá? Na prova do Ministério Público do Pará. Então, hoje vou mostrar para você aqui uma análise de um texto pronto, uma dissertação argumentativa, tá? Por que treinar dissertação argumentativa? Eu começo fazendo essa pergunta e já respondendo, tá? Eu fiz um outro vídeo em que eu explanei sobre a necessidade, sobre o quê? Que tudo indica, tá? Que a banca Consuplan vai cobrar uma dissertação argumentativa, ok? Então, alguns me perguntaram, houve essa dúvida. Eu vi alguém comentando que a banca vai deixar para que você escolha. Então, deixa eu falar uma coisa. Não, meu irmão. Quer passar em concurso público, leia o edital, conheça o estilo da banca. Então, veja bem, tá? O texto que eu preparei é com base no tema, no item do edital que diz o quê? O tema é da atualidade relacionado ao Ministério Público. E aqui eu vou te mostrar uma dissertação argumentativa, tá bom? Ok? Professor, eu quero receber esse material aqui. Manda um zap para mim que eu vou te mandar esse texto pronto e mais um, totalmente gratuito para você, para ajudar aí, tá bom? Então, olha só. Por que treinar dissertação argumentativa? Primeira razão, critério de avaliação que a banca tem começado a utilizar, Consuplan. Qual é o critério? Argumentação e informatividade. Onde eu vou avaliar isso como corretor? Na dissertação argumentativa. Segunda razão, por que treinar dissertação argumentativa? Modus operandi, tá? Eu estou utilizando essa expressão aqui da banca Consuplan na prova discursiva, tá? Que é um modus operandi, ou seja, é um estilo, é uma grade de correção que ela está utilizando recentemente. Então, o exemplo aqui que eu vou mostrar para você é a prova que foi aplicada o ano passado no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Então, olha só para não ficar nenhuma dúvida de que você precisa treinar bastante a dissertação argumentativa se você quiser tirar uma nota boa, uma nota excelente para sair aprovado nesse concurso. Então, olha só o item do edital
do concurso do TJM do ano passado. Olha aqui, ó, a banca pediu também para desenvolver um texto dissertativo. Igualmente aqui, tá, do Ministério Público do Pará, tá? Lá pediu sobre um tema contemporâneo. Aqui eu já chamei atenção em outro vídeo lá que eu falei sobre os temas, peço que você ainda não assistiu, assista, tá? Então, é um tipo dissertativo. O tema relacionado ao Ministério Público, né? Sobre o tema da atualidade e relacionado ao Ministério Público, ok? Então, veja só. Então, tem uma certa diferença. O tipo é o mesmo. Agora, olha só, os aspectos avaliados lá no concurso do TJM, argumentação e informatividade. Essa grade aqui é recente dessa banca. Eu já mostrei em outro vídeo que ela tanto cobra dissertação como dissertação argumentativa, mas por essa grade de correção, que é exatamente a mesma aqui, olha os aspectos avaliados, tá? Que a banca vai utilizar aqui no concurso do MP. Está aqui novamente, tá? Estão aqui os elementos argumentação e informatividade. Então, meu querido, conclui-se, tá? Não resta dúvida de que a banca vai cobrar de você uma dissertação argumentativa. Professor, a banca colocou lá no dia o texto dissertativo, não especificou, fiz uma dissertação argumentativa. Ponto para ti, porque você vai, tá? Isso se aconteceu, eu acho muito difícil acontecer, tá? Só se quem elaborou a prova não leu o edital. Mas você fez uma dissertação argumentativa, perfeito. Você vai poder ter a correção de acordo com esses itens. Professor, eu fiz apenas uma dissertação. Aí eu vou te mostrar por que, aí nesse caso, é um problema, tá? Você escrever apenas uma dissertação, haja vista que ela não vai ter, tá? O elemento fundamental que obrigatoriamente tem que ter lá na dissertação argumentativa, que é a argumentação, além da tese, ok? Então, espero que tenha ficado bem claro isso aí, ok? Para sanar mais ainda qualquer tipo de dúvida, então, repita aqui novamente, olha só, a grade de correção lá do TJM e os dois temas que foram aplicados, seja para nível médio, seja para nível superior, tá? Então, tema 1, o poder da prevenção no combate à violência e à criminalidade, e qual é o texto cobrado, tá? Dissertativo argumentativo. Então, a banca, eu já expliquei também, ela trabalha assim, tá? Com textos motivadores, e aí o enunciado lá em que ela deixa claro o tipo de dissertativa que ela vai cobrar, né? Ou dissertação argumentativa, certo? E aqui, ó, o outro tema, as redes sociais na sociedade pós-moderna, o equilíbrio entre a relevância e a dependência. Cobrar o quê? Tipo um texto dissertativo argumentativo. Por causa, tá? Aqui, ó. Então, se eu vou cobrar uma dissertação, eu não vou exigir esse elemento bem aqui. Eu vou exigir, por exemplo, o desenvolvimento do tema, aspecto relacionado ao tema. Mas se eu vou cobrar dissertação argumentativa, esse item vai ter que aparecer. Então, espero que não haja mais nenhuma dúvida, ok? Então, vamos lá. Então, só lembrando aqui, antes de fazer essa leitura, lembrando que eu já trabalho com bastante tempo, né? Mais de 10 anos com correção, tá? Conheço as bancas, graças a Deus tenho acertado temas de redação. Então, é muito importante que você, ó, leia o edital e conheça o estilo da prova da banca. Então, já lhe mostrei aqui, certo? Então, vamos lá. Essa redação pronta aqui, que foi elaborada, tá? Para esse tema, um dos temas que eu disse para ficar atento, está lá no meu e-book, o Ministério Público e a Defesa das Pessoas com Deficiência e Idosos. Professor, é um tema atual? Com certeza. O Ministério Público tem alguma relação com isso? Claro. Vai ver a área de atuação lá do Ministério Público, por exemplo, do Estado do Pará, não é isso? Você vai ver lá, e outros Ministérios Públicos, enfim, de uma maneira geral, vai ver o artigo 127 ao 130A, que você vai ver, né, as incumbências, né, as tarefas, as funções do Ministério Público, e você vai ver o protagonismo que foi dado a ele na defesa, né, dos direitos. Então, presta atenção aqui, ó, tá? Esse texto é uma dissertação argumentativa. Eu vou comentar alguns pontos, tá? É um modelo, vou colocar aqui, ó, é um modelo, ok? Professor, eu já tenho o meu, eu já sei fazer uma dissertação argumentativa. Perfeito. Isso aqui vai te ajudar para ver se você está observando alguns aspectos. Professor, eu não sei por onde é que vai a dissertação argumentativa, então presta atenção nisso aqui, tá? Então, qual é a estrutura paragrafal que eu recomendo, que nós recomendamos? Tá? Então, uma dissertação argumentativa que tenha essa estrutura aí, ó. Você escreva em 4 parágrafos. Professor, isso é uma regra? É uma lei? Claro que não. Tá bom? Isso aqui eu recomendo como professor, por quê? Para ficar bem claro para o corretor, porque normalmente é bom que você aborde pelo menos 2 aspectos. E aí, quando você vai lá para o desenvolvimento, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você discorre sobre um aspecto e depois desenvolve o outro. E assim fica lá para em conclusão, para encerrar. Ou seja, fica mais fácil. Professor, o senhor já viu redação dissertativa com 3 parágrafos já?
E o que me preocupa é que eu vejo um desenvolvimento muito grande. E qual é o problema? Eu fico preocupado porque isso pode lhe levar a errar sinais de pontuação, tá? O problema é esse. Mas se você consegue, tudo bem, não tem problema. Como eu falei, isso aqui é um modelo, é uma sugestão que você escreva em 4 parágrafos, que assim fica melhor. Não quer dizer que não pode fazer pelo menos 3, tá bom? Então, vamos lá. Por que essa dissertação argumentativa é um bom modelo, nota 20, para você se preparar? Então, olha só, a começar pela estrutura. Eu quero te chamar a atenção nisso aqui, ó. Cada parágrafo do seu texto, ele tem que ter na dissertação argumentativa uma estrutura ideal, tá? Que estrutura é essa, professor? É que ele tenha, essa dissertação tenha 3 parágrafos. Tá? Aliás, perdão, 3 períodos, que tenha 3 períodos. Professor, o que é um período? Não esqueça, é uma frase que apresenta verbo, ou seja, é um enunciado que tenha sentido completo. Como é que eu sei que um período começa e termina? Tá aqui, ó, início, letra maiúscula, final, ponto em seguida, tá bom? Então, ó, eu tenho o primeiro período que começa aqui em D e termina no ponto em seguida. Eu tenho o segundo período que começa aqui em tal e termina aqui, ó, no ponto em seguida. E eu tenho o último período desse texto, desse meu parágrafo, que é o que, ó, começa em por e termina aqui no ponto parágrafo. Então, essa é a estrutura ideal, tá? Então, atenção que em relação à folha, então esse texto aqui ele foi escrito em 30 linhas, tá? Então, não necessariamente esses números de linhas que estão aqui, tá, gente? Então, ele tem uma divisão diferente na folha, tá? Que eu posso te passar também a folha de redação com esse texto, tá bom? Então, aqui é só para eu explicar para você essa noção, mas o número de período é exatamente o mesmo. Então, olha só, aqui eu tenho essa estrutura, aqui eu vou ter também essa estrutura aí, ó, de pelo menos o quê? 3 períodos, ok? Tá? Aqui também no outro eu vou ter, e aqui na conclusão também. Aí o que acontece? Vamos lá. Dissertação argumentativa. A banca pediu para você uma dissertação argumentativa. Obrigatoriamente, o seu texto vai ter que ter uma tese. Professor, o que é a tese? É o ponto de vista, é a sua opinião a respeito do assunto, ok? Obrigatoriamente, você vai ter que argumentar. E a banca disse lá, argumentação e informatividade. Já vou explicar por que isso aí, tá? Só reitero para você se inscrever no meu canal, professor Alessandro, deixar o seu like, seu comentário, a sua sugestão. Então, vamos lá, como o candidato começou esse texto, olha só. De acordo com o Stuart Hall, um sociólogo britânico jamaicano, as identidades que antes eram consideradas fixas e estáveis estão em crise, tá? Então, aqui é a ideia inicial que ele colocou aqui, ó. Então, contextualizou como? Ele começou com uma citação indireta, certo? Tal quadro situacional está diretamente relacionado ao fato de que são unicamente os oprimidos que desconstroem as agendas e discursos excludentes. Então, tá aqui, ó, qual é a tese do autor, qual é o ponto de vista dele relacionado a esse assunto aqui, tá? Então, defesa das pessoas com deficiência idosos, tá aqui, ó. São unicamente os oprimidos que desconstroem as agendas e discursos excludentes. Esse é o ponto de vista dele. E aqui, o que é que ele vai fazer? Ó, por esse motivo, percebe-se como questões centrais o capacitismo estrutural e a velhofobia, ele colocou entre aspas para chamar a atenção, mas hoje não necessariamente precisa, porque é um termo que faz parte da língua portuguesa, velhofobia, tá? Que ainda são sobrepujantes na atualidade. Então, olha só, esse parágrafo aqui de uma dissertação argumentativa ele está perfeito. Tá? Ele começa contextualizando o tema com uma citação indireta. Professor, eu sou obrigado a fazer isso? Não. Como eu sempre menciono, olha, se não lembrar de uma frase de alguém, usa a Constituição Federal. Usa lá o artigo 127 ou outro que tenha relação com o tema. Usa a Constituição Federal que ela vai te ajudar. Se você não tiver, por exemplo, o conhecimento de algum autor que esteja relacionado com o tema, não invente. Tá? Usa a Constituição Federal, como eu recomendo, como eu tenho lá uma introdução coringa que serve inclusive para esse concurso aí, ok? Aqui ele apresentou o tema, observe aqui os elementos coesivos que ele utiliza aqui, ó. Observe, isso aqui é fundamental, tá bom? E, vamos lá, percebe-se como questões centrais, quais são os aspectos que ele vai desenvolver, tá? Então tá aqui, ó, em relação ao tema, o Ministério Público e a defesa das pessoas com deficiência e idosos. Tá aqui, ó, capacitismo estrutural. Tá? Aí você vai ver o que é esse capacitismo estrutural. Então, esse tipo de discriminação, né? Esse tipo de preconceito contra as pessoas aí que possuem algum tipo de deficiência. Então, é como se fosse normal. Tá? Ele mencionou aqui, ou seja, ele apresentou, porque esse primeiro parágrafo nós chamamos de introdução. E qual foi o outro aspecto que ele apresentou, mencionou? A velhofobia, ou seja, que é a discriminação contra pessoas idosas. Então, o que é que ele está dizendo? Que, infelizmente, né, esses elementos eles são o que ainda
sobrepujam, são relevantes na atualidade. Professor, ele não mencionou aqui o Ministério Público na introdução. Pode? Pode, sem nenhum problema, porque ele vai destacar como? Colocando um parágrafo, ou seja, a conclusão, só para o Ministério Público. Então, tanto faz. Eu posso mencionar aqui o Ministério Público ou eu posso destacar o Ministério Público lá na conclusão com um parágrafo. Tá? Tanto faz. O que você não deve deixar de fazer é deixar de tocar, de relacionar, de tratar do Ministério Público, ok? Então, primeiro parágrafo, desenvolvimento, ou seja, o segundo parágrafo do texto dele. Presta atenção neste item aqui e presta atenção aqui na vírgula. Em outras videoaulas eu vou destacar esses outros elementos, sinais de pontuação no texto e tudo vai, tá? Então, comece o teu parágrafo de desenvolvimento usando um elemento coesivo, tá? Professor, por quê? Porque aqui, ó, você tem o item lá, coesão textual. Então, eles vão observar se você utiliza conectivos tanto entre os parágrafos, olha aqui, ó, entre os parágrafos, que foi o que o candidato fez, ó, tá? Então, colocou lá no primeiro, ó, um elemento coesivo, tá? No primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele colocou o elemento coesivo, não foi? Certo? Só buscar aqui no marca-texto. No segundo parágrafo do desenvolvimento, ele colocou outro elemento coesivo e presta atenção na vírgula. Tá bom, gente? Vírgula aí é obrigatória. E no último parágrafo também ele utilizou o quê? O outro elemento coesivo entre os parágrafos. Então, presta atenção. A banca, elemento coesivo, coerência textual, ela vai avaliar aqui no seu texto. Se você utiliza esses conectivos, tanto entre os parágrafos, tá? Como dentro dos parágrafos, né? Como eu mencionei aqui, ó, tal quadro, por esse motivo, tá? Aqui na dissertação argumentativa é fundamental, cara, que apareça, tá? Esses elementos coesivos do tipo, tá? Do tipo operador argumentativo. Por quê, professor? Porque ele, como o nome já diz, né? Eles vão operar a argumentação, eles vão garantir que o texto, eu posso dizer, ó, não é só uma dissertação, tem uma argumentação desenvolvida e ele utiliza aqui de elementos coesivos, né? Para justamente fazer o que a gente chama de dizer, ó, se é causalidade, ou seja, que tipo de raciocínio lógico que a pessoa está, que o candidato está utilizando, tá, gente? Então, fique atento e vão olhar aí se você utiliza um repertório, né? Se não repete conectivos, tá? Se sabe, por exemplo, tem muita gente que erra no uso do onde, então tenha muito cuidado. Então, é a diversidade que eles vão observar de elementos coesivos, tá? Lembrando que esses elementos coesivos, quando você, por exemplo, utiliza um mais, uma vez que, um já que, um porquê, eu vou falar isso em outra aula, tá? Cada um deles você vai utilizar para expressar uma relação semântica, uma relação de sentido. Então, vamos lá. Começou com o elemento coesivo, aí aqui ele tem uma ideia inicial, ó, tá? Então, professor, eu não quero usar primeiramente, vírgula. Em primeiro lugar, vírgula. Em primeira análise, vírgula. Inicialmente, vírgula. Enfim, tem vários. Mas faça isso, tá? Para você já deixar bem claro para os corretores. Olha, eu estou usando coesão entre os parágrafos. Professor, eu vi alguém falando aqui um vídeo que eu tenho que usar um conectivo que seja bonito, ou que não pode ser feio. Para com isso. Usa um conectivo que tenha a função de dizer, ó, primeiro corretor, eu vou destacar aqui o item 1, que eu coloquei lá no meu texto. Ó. Eu estou dizendo, corretor, eu sei que um texto é um todo de sentido. Então, eu tenho dois aspectos para abordar. Um é a questão do capacitismo, o outro é a questão da velofobia. Então, aqui você já está dizendo para o corretor, nesse primeiro parágrafo, então, primeiramente, eu vou destacar aquilo. Então, olha só, é válido ressaltar que uma cultura baseada na limitação às oportunidades de indivíduos com diversidade funcional, perpetua a exclusão social. Está aqui, ó, tá? Então, primeira ideia inicial, o que é? Então, essa cultura, ela provoca isso aqui, a perpetuação da exclusão social. Assim, ó, o elemento coesivo operador argumentativo aí, ó. Tá? Para ligar a ideia anterior, dizer, ó, consequentemente, por causa disso aqui, ó, então assim, né, para a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 4º, toda pessoa com deficiência deve ser tratada com igualdade. O que é que ele está mostrando aqui? Ó, a cultura provoca isso, embora a lei, ó, garanta isso aqui, ó, e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. De certo, ele vai comentar, ó, vai detalhar isso aí. Ó. Pode-se perceber que, no que concerne a esse dispositivo, olha o elemento coesivo aqui utilizado corretamente. Que dispositivo legal aqui, ó. Tá aqui, o que ele colocou lá em cima, usou perfeitamente um anafórico. O problema não está no cidadão que apresenta necessidades especiais, aqui, ó, mas, sobretudo, na acessibilidade precária ou inexistente que vigora num país. Então, está apresentando o problema, a consequência
conhecer dessa cultura, que desrespeita a legislação, não é isso que existe, e ó, o efeito aqui, ó, tá? Então tá mostrando quais são os motivos. Então o que acontece aqui, ó? A acessibilidade precária ou inexistente que vigora no país ao cercear o acesso, exemplo, à educação e à livre locomoção nas cidades. Então ele está utilizando aqui, por exemplo. Então olha só, por que eu tenho aqui um parágrafo argumentativo? Ele desenvolve a primeira informação? Desenvolve. Tem argumentação aqui? Tem. Professor, o que é argumentação rápido? É a justificativa para os porquês. Então, por que existe aqui, ó, por que, ó, existe o capacitismo estrutural? Por que hoje em dia no Brasil há esse preconceito contra as pessoas que têm necessidades especiais, que é como se fosse algo normal? Está aqui, ele diz, ó, é a cultura que é baseada na limitação às oportunidades. Tá? Então, ele tem argumentação? Tem. Professor, ele detalha a argumentação? Detalha. O que é detalhar a argumentação? É quando o candidato ou a candidata utiliza estratégias argumentativas. O que é que ele faz aqui? Ó? Alusão à legislação específica. Cita o artigo 4º, mas veja só, não basta você ter apenas um repertório sociocultural. Não basta você utilizar dados, uma legislação. Você tem que relacionar, você tem que interpretar aqui quais ideias do texto. Então, está aqui, ó, um parágrafo argumentativo perfeito. Está aqui, inclusive com relação aqui de causa e consequência como estratégia argumentativa. Eu encontro aqui a exemplificação, que é uma outra estratégia argumentativa. Eu encontro a alusão específica a uma legislação aqui, ó, que também é uma estratégia argumentativa. Então, se você, por exemplo, fizer uma dissertação que só explica, que só analisa e não argumenta, e não detalha a sua argumentação, já era, você fez apenas uma dissertação. Então, isso aqui na nota vai influir muito, porque o item argumentação e informatividade, ou seja, ele não traz coisas óbvias, não emprega o que a gente chama de senso comum. Ele utiliza aí de informações, tem um conhecimento de mundo, entendeu? Que acrescenta aí elementos novos, nos dá uma consistência argumentativa muito grande no texto dele. Terceiro parágrafo do texto, segundo do desenvolvimento. Começou com o quê? Outro sim. Aí, presta atenção. Por que ele utilizou outro sim? Porque ele quer dizer igualmente. Igualmente o quê? A ideia que foi defendida no parágrafo anterior. Então, presta atenção. Ok? Professor, qual é o outro elemento coesivo que eu poderia colocar aí? Além disso, ademais, tá? Vírgula, não esquece da vírgula, ok? Professor, não começa com conectivo, eu começo com uma frase aqui que é o paralelismo, não tem problema, tá? Então, lá, outro sim. Então, veja só, ele desenvolveu a primeira informação, não foi o primeiro aspecto, que é a questão do capacitismo. Agora, ele tem que desenvolver, ó, tem que argumentar sobre a questão da velhofobia, porque o texto é um todo de sentido. Um texto ele tem que ter coerência e coesão. Então, para ele ter coerência, ele tem que ter harmonia entre as ideias, não tem que ter contradição. Então, o que ele menciona na introdução, ele tem que desenvolver aí no parágrafo de desenvolvimento, tem que detalhar e tem que resumir lá na conclusão. Então, se não tiver essa questão da velhofobia, vai perder ponto aqui, tá? Não é o caso desse texto. Então, olha só. Outro sim, o que é considerado normal, olha aí, ó, para uma sociedade que discrimina o envelhecer, olha, bacana, eu achei muito interessante isso aqui. Ele até cria aí uma nova palavra, né? Envelhecer, ó. Utiliza aí o fenômeno da nominalização, né? A derivação parassintética, muda a classe de palavra que antes era o verbo, agora virou substantivo, mas isso é aula para gramática, tá? Aí ele explica aqui, ó, o elemento apositivo, ó. Um elemento essencial da natureza humana, ou seja, quem é que não envelhece? Então, ele está dizendo isso aqui, ó. Só que é normal que, ó, provoca o abandono, que é essa discriminação. Então, o que é considerado normal para uma sociedade que discrimina o envelhecer, o elemento essencial da natureza humana, provoca o abandono, ou seja, o que é normal, a discriminação. A velhofobia está aqui, ó, causa e consequência. Provoca o abandono familiar e afetivo dos mais velhos. Aí ele vai fazer o que novamente? Vai usar aqui, né, mencionar, vai fazer uma alusão a uma legislação específica, como eu falei para vocês. Dependendo do tema, você tem legislações aí. Utilize na dissertação, mencione, coloque lá. Tá? Se tiver alguma relação com o tema, use sem nenhum problema. Professor, não lembro do artigo. Utilize as expressões genéricas. Segundo a Constituição Federal de 1988, por exemplo, né? Vírgula, um direito fundamental é o que constitui a vida. Dessa maneira, é preciso combater toda forma de violência. Faz isso, meu querido. Isso aqui é muito bom para sua argumentação, não esqueça. Então, segundo o Estatuto do Idoso, seu artigo 8º, o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção indispensável aos que mais necessitam, ok? Citou, agora ele faz o comentário dele, ó. Diante de uma vida inteira de contribuições com o bem comum, o mínimo
a ser exigido é respeito. Então tá aqui, ó. Desenvolveu o aspecto 1, desenvolveu. Desenvolveu o aspecto 2, a velhofobia, desenvolveu. Então, qual é aqui a conclusão, encerramento desse parágrafo? Tá? É que tem que haver pelo menos o mínimo, que é o respeito. Aí chegou bem aqui novamente o último parágrafo, olha só. Utiliza o logo. Professor, eu poderia usar qual outro? Portanto, junto, ok? Não esquece da vírgula. Por fim. Separado, não esquece da vírgula. Tanto faz aqui, mas esse elemento coesivo, professor, eu posso colocar aqui no meio? Pode. Só que se tu colocar aqui no meio, não esquece, ele vai ter que vir entre vírgula, tá? Logo, então, depreende-se, vírgula, logo, vírgula, aqui cabe o Ministério Público. Então, olha só. Logo, depreende-se, ou seja, a partir do que foi desenvolvido, eu vou sintetizar o meu texto. É isso que esse termo está dizendo, ó. Que cabe ao Ministério Público, lembra lá, ó, do tema? Tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Então presta atenção porque o texto é um todo de sentido. Olha o tema aqui, não esqueça, tá? O tema tem aqui, nessa frase que compõe o tema, presta atenção nessas palavras-chave. Então o texto tem que abordar o Ministério Público, tem que abordar a defesa das pessoas com deficiência e tem que abordar também dos idosos, tá? Então, eles precisam aparecer. Ok? Já tem a questão do capacitismo, já tem a questão do envelhecer, já. Agora, o que é que falta? Aqui, ó, ele deixou, tá? O autor do texto deixou aqui, ó, um parágrafo inteiro, tá, gente? Para o Ministério Público. Então, isso aqui é enfatizar com certeza. Professor, se ele fizesse isso apenas numa frase, aí era parcial, porque não estava destacando o Ministério Público. Então, vamos lá. Logo, depreende-se que cabe ao Ministério Público, aí que ele vai dizer a atribuição, né, em relação a esse tema, a essa temática que está sendo discutida. Defender as demandas das minorias historicamente excluídas. Ponto seguida. Todavia, essas ações devem ser concretizadas por meio da fiscalização dos casos em que sejam constatados maus tratos que atentem contra a dignidade alheia. Por essa razão, o referido órgão público, quem é, gente? Olha mais um elemento coesivo aqui, anafórico que ele utiliza, ou seja, o Ministério Público tem a incumbência de zelar pelo cumprimento das leis e garantir a possibilidade ao bem viver para que, desse modo, seja possível o combate ao preconceito sobre esses grupos. Que grupos estão lá? Pessoas com deficiência e os idosos. Então, deu para entender aí o que é uma dissertação argumentativa? Então, preste atenção bem aqui, professor. A banca pediu para eu fazer isso lá no dia. Eu vou colocar apenas que o Ministério Público tem o quarto poder. Não, tu não vai fazer isso, tá? Dependendo do tema, como eu falei lá, eu coloquei no meu e-book as tarefas, as áreas de atuação do MP. Veja qual é o mecanismo lá, o dispositivo legal que o MP utiliza. Então, por exemplo, tem tema que você vai o quê? Dizer, ó, o Ministério Público precisa recomendar. Tem tema, olha, que vai dizer, ó, o Ministério Público precisa propor uma ação civil pública. Então, isso aqui, meu amigo, é diferenciado. Então, quem conhece, por exemplo, a competência do Ministério Público, se a banca pedir lá para você dizer, ó, qual é a atuação, qual é o papel do Ministério Público. Então, se você diz o que é que ele tem que fazer, especifica, você está demonstrando, está tendo domínio de conteúdo, de conhecimento, ou seja, você tem domínio, você tem argumentação. Então, aqui, ó, um comentário, que é esse comentário que vai nas minhas correções de redação que eu coloco, ou seja, é a grade da banca, tá? Eu fiz aqui um resumo apenas porque tem um item lá relacionado à norma culta. Então, olha só, esse texto possui originalidade nas ideias. É isso que eles vão querer ver no seu texto. Por quê? Ele foge muito do senso comum. Ele apresenta informações imprevisíveis, tá? Então, tem a citação lá indireta, ou seja, que a gente chama de argumento de autoridade. Utiliza aqui, ó, raciocínio da forma causa e efeito, causa e consequência. Ele utiliza a alusão à legislação específica, nesse caso, a inclusão, o Estatuto do Idoso. O professor precisa tudo isso? Não. Mas pelo menos, ó, a alusão, por exemplo, a uma legislação, pelo menos uma relação de causa e consequência, a exemplificação, muitos candidatos vão fazer. A maioria faz, é questão de exemplo. Mas aí, ó, quando ele já encontra, por exemplo, a alusão, a interpretação do dispositivo de lei, aqui com certeza que dá um grau de originalidade muito grande, tá, gente? Então, olha só, não apenas você vai citar, mas tem que interpretar e tem que relacionar com a temática proposta na frase que compõe o tema. Nesse caso aí, ele relacionou para a questão do Ministério Público e a defesa das pessoas, né, com deficiência e as pessoas idosas. Desenvolve o tema e, consequentemente, o ponto de vista dele, tá?
Então, o ponto de vista dele está lá, a tese está bem clara lá na introdução, ele desenvolve com excelentes argumentos quanto a esses aspectos de que, ó, de previsibilidade, não é qualquer coisa, é uma coisa óbvia que ele está escrevendo ali. Então, por exemplo, capacitismo de repente pode ser algo que você está descobrindo agora, está lendo agora. Então, isso numa dissertação é fundamental, ou seja, demonstra que o candidato tem leitura, tem fundamentação, tem argumentação fundamentada. Então, olha só, é uma excelente, uma ótima consistência, tá, para um texto dissertativo argumentativo, como eu falei. Não existe esse item aqui para a questão da dissertação, por exemplo. Desenvolve informações concernentes à defesa de direitos pelo MP? Sim. O que ele menciona lá? Explica a fiscalização contra maus tratos, o zelo pelo cumprimento das leis e garantia do bem viver. Então, ele diz que o MP deve fazer isso. O combate ao preconceito aos referidos grupos. Eu quero voltar aqui rapidinho nessa tela, porque tem candidato que erra bem aqui na questão do tempo. Então, presta atenção. Se pedir para dizer qual é a ação, qual é a função, não esqueça, ó, o MP, aí você vai colocar aqui, ó, deve, precisa, tá? Você não vai colocar deveria, precisaria, o Estado precisaria. Evita isso, tá, gente? Porque o tempo predominante da dissertação é o que a gente chama de presente atemporal. É o agora que não é tão somente o agora, ok? Deixa eu só pegar aqui mais uma vez o meu marca-texto. Voltando aqui para o comentário da redação. Redação apresenta coesão dentro e entre os parágrafos, sem repetição de elementos coesivos? Com certeza, tá? Tem algum uso aí inadequado? Não, tá? Então, aqui tirou a nota máxima. Apresenta uso diversificado de conectivos, especialmente do operador argumentativo. Contém paralelismo e progressão das ideias. A gente vê isso fica muito claro. A gente vê esse desenho, ó, o item 1 e o item 2 lá na argumentação, na introdução, perdão. E a gente vê um em cada parágrafo. Então, isso fica perfeitamente aí desenvolvido, né? Os conectores, os articuladores ali no início de cada parágrafo diz, ó, um parágrafo relacionando com a ideia anterior e dizendo, ó, agora eu vou escrever mais isso. Então fica perfeito no texto dele. Redação permite uma fluência de leitura, que é isso que a morfossintaxe vai avaliar de você, ok? E emprega adequadamente a norma culta da língua portuguesa, tá bom? Então espero que você tenha entendido, espero que tenha lhe ajudado. Como eu falei, isso aqui não é para substituir a tua dissertação, é aqui para você entender o que você vai ter que fazer na tua dissertação argumentativa para tirar nota próxima de 20, ou quem sabe, né? Isso não é impossível, tá? Nota 20, ok? Então, até a próxima. E um abraço aí do professor Alessandro, tá? E, claro, novamente agradecendo aí o Papai do Céu por permitir mais esta videoaula.